Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Fazia pouco mais de 8 meses que a gente estava casado. E aquela seria a oportunidade de comemoração, porque é o nosso primeiro dia dos namorados como marido e mulher. Não dizem que depois do casamento nos tornamos eternos namorados? Pois então, foi por isso que eu pensei em preparar uma surpresa muito especial pro Jorge quando ele chegasse em casa. Eu tinha certeza de que ele jamais iria esquecer. Aliás, conhecendo o meu marido do jeito que eu conhecia, tinha certeza de que ele também devia estar preparando alguma coisa, alguma surpresa para mim. Romântico do jeito que era, ele estava pensando em algo. Eu não tinha nenhuma dúvida disso. E naquele ano, o Dia dos Namorados caía justamente num sábado. Ele trabalhava até meio-dia, às vezes ficava até um pouco mais tarde, mas me ligou avisando que tinha umas coisas para resolver e que provavelmente acabaria chegando só à noite em casa. Sabe, nem reclamei, porque assim eu teria mais tempo de deixar tudo pronto para quando ele chegasse. Minha ideia era preparar um jantarzinho bem romântico, com direito a vinho e luz de velas. Comprei também um presente que eu tinha certeza que ele ia adorar. Espalhei pétalas de rosas vermelhas no nosso quarto. Preparei tudo com muito amor e carinho. E aí fiquei só esperando. Banho tomado, cheirosa, pra gente comemorar. Deixei, inclusive, até um pendrive com uma seleção de músicas bem românticas pra gente ouvir na hora do jantar. Sabe quando você prepara uma coisa com o máximo de cuidado, assim, em todos os mínimos detalhes? Eu ficava olhando o celular de tempo em tempo e vi que ele tinha acessado o WhatsApp apenas ao meio-dia. Depois não tinha visto mais. Eram 5 horas da tarde quando lhe mandei uma mensagem. Oi, amor, tudo bom? Não vai chegar muito tarde em casa, tá? Para minha surpresa, ele nem visualizou a mensagem. E à medida que o tempo foi passando, ele não visualizava, naturalmente que eu fui ficando ansiosa, nervosa. Até ligar eu liguei, para ver se estava tudo bem. Só que chamava até cair e ele não atendia. Deu 6 horas da tarde, escureceu, 6h30, 7 horas, 7h15, 7h30, 8 horas e nada desse homem. Foi quando eu comecei a ficar, além de impaciente, nervosa, preocupada mesmo. Até porque nem as ligações ele estava atendendo. Eram 8h20 da noite quando escutei aquele barulho de carro lá fora. Dei graças a Deus, respirei até aliviada quando olhei pela janela e vi ele estacionando o carro. Só que eu notei que tinha algo errado, apesar de escuro. Eu percebi que o carro dele parecia estar amassado e com o para-brisas quebrado. Fui lá fora ver o que tinha acontecido. E já percebi que ele estava nervoso, mas nervoso demais. Naturalmente que, ao me aproximar, eu perguntei: o que houve com o teu carro, Jorge? Olha, eu nunca tinha visto o meu marido tão irritado daquele modo. Só que ele não dizia coisa com coisa. Ficava resmungando, falando pra dentro, em vez de se explicar, de me contar o que tinha acontecido. Quando finalmente conseguiu falar alguma coisa que dava para entender, fiquei ainda mais nervosa do que já estava. Lembro dele falando. Sofri uma tentativa de assalto dele. Queriam levar o carro, tentaram me bater. O diabo. Olha, não sei como consegui sair vivo. Olha só o estrago que fizeram no carro. A gola da camisa dele estava rasgada, como se alguém o tivesse puxado com toda a força. E vi que ele tinha também uma marca de arranhão assim no pescoço. A marca estava bem vermelha.
com vestígios de sangue. Olha, eu me senti tão mal quando vi o estado em que ele estava, o estado do carro também. Pedi que ele me explicasse com mais detalhes o que tinha ocorrido, quem tinha feito aquilo, mas ele falou que queria tomar um banho, tirar aquela roupa, que depois a gente conversaria. Enquanto ele foi pro chuveiro, eu fui lá dar uma conferida no carro. Olha que judiação, viu? O carro estava com um monte de amassados, assim, na lataria. Riscos por todos os lados. Os vidros quebrados, inclusive o para-brisa, faróis, tudo. Meu coração ficou tão apertado, só de pensar no apuro que meu marido devia ter passado nas mãos dos bandidos. Imagine se algo de pior tivesse acontecido com ele. Eu sinceramente não sei o que faria. A gente sabe que o mundo está muito violento. Imagine. Olha, eu não gostava nem de pensar. Depois, ele me falou que quem tinha feito aquilo com ele e com o carro eram dois caras mal encarados que tinham se aproximado sem ele perceber e que aprontaram toda aquela bagunça. Mas falou apenas isso. E depois se fechou em copas. O pior é que tudo aconteceu exatamente naquele dia que teria tudo para ser especial. Ou seja, aquele episódio acabou estragando a nossa noite. Ele não tinha cabeça para aproveitar o jantar, a música, a noite de amor que eu tinha preparado para nós. Fiquei até sem jeito quando, depois que ele saiu do banho e se trocou, fui tentar agradá-lo, sabe? E ele se retraiu. Repito, ele estava tão nervoso, eu nunca tinha visto um irritado daquele jeito. E era até pra gente entender, porque afinal de contas, por isso que ele teve aquela reação. Por favor, Leila, me deixa quieto, eu tô sem cabeça para nada. Acredite quem quiser. Mas depois de todo o trabalho que eu tive, de ter passado o dia todo preparando tudo com tanto amor, nem jantar ele quis. Nem tomar uma taça de vinho, pelo menos. E também alegou estar com muita dor de cabeça para me dar um beijo, um abraço. Eu ainda caí na besteira de reclamar. Nossa, Jorge, eu sei que você está abalado, mas eu preparei tudo para a gente ter uma noite perfeita e você, nossa, tá tão indiferente. Ele só olhou assim para mim e falou uma coisa que me deixou muito mal. A vida não é só beijo e abraço não, viu, Leila? Quer saber? Eu vou dormir. Falou e foi na direção do quarto. Eu não consegui nem lhe dar o presente que eu tinha comprado. Só eu sei a minha frustração. Aquele seria o nosso primeiro dia dos namorados como marido e mulher. E foi simplesmente uma data para esquecer. Tudo bem. Teve aquele imprevisto, aquele incidente desagradável. Mas, poxa vida, ele nem se deu ao trabalho de provar o jantar. Ou tomar um gole do vinho que eu tinha comprado com tanto carinho. Nem olhou o presente, ele ouviu. Nem isso. Quer dizer, até pegou o pacote, mas já guardou dentro do criado mudo, nem sequer abriu. Olha, foi uma noite que teria tudo para ser a melhor do mundo. E foi uma noite, repito, para esquecer. As pétalas de rosas que eu tinha espalhado no quarto, em cima da cama, ele passou a mão sobre o lençol para empurrar tudo para o chão para poder se deitar. Eu fiquei muito triste. Nada foi como eu imaginava. Tudo bem. Até procurei ser compreensiva. Afinal de contas, ele tinha passado por um bocado ruim, mas, sabe, apesar de tudo, sei lá, foi o pior dia dos namorados da minha vida. Enquanto ele ficou lá no quarto, de bico, de mau humor, eu fui obrigada a ficar ali na sala, assistindo televisão. Só no dia seguinte, quando já estava claro, é que eu pude ver os reais estragos no carro dele. Era pior do que eu tinha visto na noite anterior, no escuro, né? Coitado. Com toda certeza,
Ia gastar uma nota para consertar o carro. Além de tudo, né? Eu até achei estranho alguém querer roubar o carro e fazer todo aquele estrago. Tentei falar com ele, saber mais detalhes do que tinha acontecido, mas quando eu tocava no assunto, ele se irritava, ficava nervoso. Falava que não queria mais falar sobre... Enfim, aquele final de semana passou e a gente tratou de seguir a vida, né? Até porque que remédio que havia. Pelo fato de ele não ter dinheiro para mandar o carro para o conserto, ele ficou encostado ali na garagem. Fiquei até com pena do meu marido. E também porque não tinha como a gente ficar sem carro, né? Hoje em dia, carro não é luxo, é questão de necessidade. De modo que na semana seguinte, acabei indo ao banco em que eu tinha conta e fiz um empréstimo para ele poder mandar o carro para o conserto. Só mesmo assim, para tudo voltar ao normal em casa, porque desde aquele maldito dia que esse homem andava numa agitação, num nervosismo que não tinha tamanho. Uns 20 dias depois, aconteceu uma coisa, no mínimo assim, preocupante. Eu me deparei com uma situação que eu não esperava. No sábado, eu não trabalhava, aproveitar para fazer a faxina em casa, e era justamente isso que estava fazendo. Quando minha irmã chegou em casa com a minha mãe, de saída, eu notei que as duas estavam esquisitas. A expressão assim, preocupada. Ficava uma olhando para a outra, como se estivessem esperando por alguma coisa. Sem entender nada, numa certa altura eu perguntei: que cara é essa, gente? Aconteceu alguma coisa? Repito, elas estavam muito estranhas. Foi então que a Andréia perguntou: escuta, Leila, por acaso você viu o grupo da nossa família hoje no Zap? Não, ainda nem mexi no celular. Mas por quê? Mais uma vez as duas se olharam. Minha mãe era a mais esquisita das duas. E calada. Foi André que falou de novo: olha, Leila, você vai precisar ser forte, viu? Porque postaram uma coisa lá meio chata sobre o Jorge. Coisa chata sobre o Jorge. Ué, quem postou? O que houve? Fala. É um vídeo. A gente veio aqui para falar com você, enfim, não deixar você fazer nenhuma bobagem antes mesmo de saber a respeito do que exatamente ela estava falando. Eu já comecei a tremer. Eu tinha deixado o celular carregando no quarto desde que levantei da cama. Nem tinha visto as mensagens que tinha recebido, muito menos nos grupos dos quais eu fazia parte. Tremendo, já pensando no pior, as pernas falseando, eu fui na direção do quarto e peguei o aparelho. Fui conferir o tal vídeo que, segundo minha irmã, alguém tinha postado no grupo da nossa família, no WhatsApp. As duas vieram atrás de mim, me pedindo calma. Enquanto eu fuçava no celular, elas ficaram ali na porta, me olhando, preocupadas. Olhei vários vídeos, até que finalmente dei de cara com aquele, sobre meu marido, do qual era assim falado. E bastou ver os primeiros segundos daquela filmagem para o meu coração disparar dentro do peito. Acredite quem quiser. O vídeo tinha sido feito por alguém bem na entrada de um motel. Dava para ver nitidamente o carro do meu marido parado na portaria, na parte da saída, não da entrada. Com os vidros do carro do Joel, não eram escuros, dava para ver que ele estava dentro. Só que eu não estava sozinho. Tinha uma mulher do lado dele, uma mulher que eu não conhecia. Até porque não dava para ver o rosto da infeliz direito. Só isso já era motivo para eu sofrer um infarto. Só que ainda tinha mais. Na filmagem, aparecia outra mulher do lado de fora do carro, louca da vida, gritando, falando palavrão, dando de dedo na cara do Jorge. Ela segurava uma barra de madeira ou ferro, sei lá, na mão. Acho que era de ferro.
porque de repente ela começou a bater na lataria do carro. E também nos vidros, nos faróis. Enlouquecida. Xingando o meu marido de tudo que se possa imaginar. Você não vale nada. Você não vale nada. Você vai me pagar. A certa altura, ela chegou a dizer. E isso eu ouvi nitidamente, aquela frase que acabou comigo. Não basta a tua mulher? Agora, ter outra além de mim? Ah, isso eu não aguento. No decorrer do vídeo, ela ainda falava um monte de coisa. Só que não era preciso ser muito esperto, ouvir mais do que eu já tinha ouvido, para entender o que tinha acontecido. Meu marido tinha levado uma mulher para o motel e uma terceira mulher tinha descoberto, ido lá, para frente do motel, tirar satisfação com ele, ou seja, o infeliz tinha duas amantes. Alguém que estava ali na entrada do motel deve ter visto a confusão, achado engraçado e filmado tudo. E além de filmar, ainda botou o vídeo na internet. E como costuma acontecer, se espalhou como fogo ao vento, né? A pessoa que fez a filmagem, inclusive, dava para ouvir, ela ria. Sabe? Achava graça da cena. Estava gravando. Já que não tinha nada a ver com ele ou com alguém que ele conhecesse, né? Depois, na filmagem, aparecia o Jorge saindo do carro, tentando tirar aquela barra de ferro das mãos daquela mulher. E depois disso o vídeo foi encerrado. Imagine o estado em que eu fiquei. O safado tinha mentido para mim. Não tinha sofrido tentativa de assalto, coisa nenhuma. Quem destruiu o seu carro, quem quase o esfolou vivo, foi aquela mulher. Aquela mulher enciumada, quando o viu saindo do motel com outra. Imagine a minha situação. Além de saber que estava sendo enganada, traída, ele não tinha só uma amante, tinha duas. Isso se não tivesse mais. Eu comecei a chorar e fiquei tão desesperada que perdi completamente o controle. Minha mãe precisou até ir à farmácia me trazer um calmante. E é claro que o Jorge também já devia ter visto aquele vídeo, até porque também fazia parte daquele grupo. E mesmo que ainda não tivesse visto, ele com certeza acabaria vendo. Tremendo, chorando, revoltada, liguei para ele na mesma hora, mas ele naturalmente não atendeu. Aí mandei mensagem, usando um monte de palavrões, coisas que saíam da minha boca assim, sem que eu pudesse evitar. Falei que já sabia de tudo. Enfim, desabafei. Ele viu as mensagens, só que não teve dignidade de responder. Aliás, quando chegou em casa, não teve coragem de me olhar no olho, nem de abrir a boca para me dar uma explicação. Depois a pessoa que postou o vídeo lá no grupo, por conta do rebuliço que deu, pediu desculpa, disse que não tinha visto o vídeo até o fim, não sabia que se tratava do carro do Jorge, postou porque tinha achado engraçado, depois até tentou apagar, mas aí já era tarde. O Jorge, aliás, quando viu que a coisa ia feder pro lado dele, finalmente veio se humilhar. Amor, me perdoa, eu cometi um erro, mas eu aprendi a lição. Oh, se você me perdoar, me aceitar, eu juro pela minha alma, nunca mais nada parecido com isso vai acontecer. Eu sei lá o que aconteceu comigo. Como que eu podia perdoar um homem que me traía com duas mulheres? Levou uma delas ao motel, bem no dia dos namorados. Aí a outra descobriu e foi atrás
para dar o flagra. Lembro dela falando, enquanto metia aquela barra de ferro na lataria dos vidros: você não vale nada, Jorge. Me trair com essa mulherzinha, bem no dia dos namorados. Já não chega a tua mulher e eu sou obrigado a aguentar. Nunca! Ou seja, ela sabia que ele era casado. Até aceitava dividi-lo comigo. Mas quando soube que ele tinha outra, aí se revoltou. Como pode, meu Deus, um homem ser tão safado, tão desavergonhado e enganar tanto a gente? Porque na minha cabeça era o homem mais romântico e apaixonado que existia no mundo. Como pode ser tão mentiroso, cara de pau? Enquanto a tonta que estava em casa, preparando a surpresa para ele, no dia dos namorados, fazendo jantarzinho, botando vinho no gelo, espalhando pedras de rosas no quarto, para termos uma linda noite de amor, ele se divertia com outra no motel. Depois, ainda teve a cara de pau de mentir para mim que havia sofrido uma tentativa de assalto. Mentira! Foi a outra amante que destruiu o carro dele, ao vê-lo saindo do motel com uma terceira. E pensar que eu até acreditei naquela história ridícula que ele me contou antes de assistir aquele vídeo, que cheguei a ficar com pena desse homem. E como se fosse pouco, cheguei a fazer um empréstimo do banco para ele consertar o carro. Meu Deus, como que um homem pode ser tão falso? E como que uma mulher pode ser tão boba, tão idiota, tão tonta, tão estúpida? Me responde, meu Deus, como?